Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Hoje, dia 19 de julho, nós estamos na 16ª Semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra em Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 43. Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 43. Peçamos ao Senhor a graça de refletirmos, auxiliados pelo seu Santo Espírito, este Santo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno.
O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos que fazem outros pecar, e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, este evangelho de hoje, neste domingo, 16º do tempo comum, Jesus nos dá várias orientações para nos prepararmos para recebê-lo, para nos prepararmos para fazermos parte daqueles que precisam ser o trigo e não o joio, daqueles que precisam ser e fazer a diferença neste mundo. Interessante que o joio e o trigo, eles crescem juntos e são muito parecidos. Mas há uma diferença entre o joio e o trigo. Conforme eles vão crescendo, o trigo, ele começa a se curvar pelo peso das sementes, dos grãos, e o joio permanece em pé. Nesta comparação, nós percebemos que o joio, ele se curva. Ele tem a humildade de se curvar, enquanto o joio, ele fica em pé. Enquanto o trigo se coloca em prostração, o joio fica altivo, orgulhoso, ele enfrenta. É assim no reino de Deus, é assim na nossa caminhada. Se nós não soubermos nos curvar a nossa vontade diante da vontade de Deus, nós não vamos fazer a experiência do trigo. Vamos fazer a experiência, infelizmente, do joio, na nossa altivez, do não acharmos que não precisamos, de acharmos que não precisamos de Deus, que não precisamos rezar, que tá bom assim, que desse jeito que está tudo bem, levando uma vida muitas vezes morna, levando muitas vezes uma vida distante da verdade, no relativismo, sendo indiferentes ao querer de Deus, à vontade de Deus, ou até mesmo que Deus existe, é presente, é real. Só que esta purificação, esta separação, ela é real, vai acontecer. Aliás, a purificação, ela já tem acontecido. O Senhor, de tempos em tempos, age com o seu Espírito na igreja, diante das crises, das provações, para também purificar. Tempo de perseguição, quantos santos e mártires surgem? Tempos de angústia, tempos de corrupções, tempos difíceis que surgem santos, surgem o trigo para fazer a diferença. E hoje nós precisamos fazer parte daqueles que fazem a diferença. Hoje, na confusão de ideias, nas ideologias, nas distorções até mesmo de Deus, colocando falsos deuses, apresentando tantas e tantas formas de seitas, de segmentos, de energia, aquilo que a nova era vem apresentar, ocultismo, tudo aquilo que vai enganando o coração do ser humano, é o joio. Ah não, aqui tem Deus também, Deus é um só, tem imagem de santo aqui também. Só que se você olha ali, o que está por trás daquilo, não há presença real de Deus, da sua palavra, da doutrina. Temos que ter este cuidado. Por isso que precisamos também
da vivência da fé, uma fé vivida na igreja, com a igreja, onde esta fé é o fermento, onde esta fé é esta semente pequena de mostarda, mas que cresce, porque é a autoridade que vem de Deus. E a nossa fé pode parecer pequena, e aos olhos do mundo, do pensamento mundano, não tem valor, vocês estão perdendo tempo. Mas quando o mundo olha, ele percebe que ali, daquela pequena semente de mostarda, daquele fermento, há uma diferença, há um esplendor. A beleza de Deus é uma beleza que vem e traz admiração. O joio, ele é imitação. O joio, ele engana, ele seduz, mas depois ele traz o vazio. É assim a tentação. O joio vem parecido como algo bom, que vai fazer bem, mas ele vem repleto de inveja, de soberba, de destruição, de divisão. Por isso que precisamos estar atentos. Com essas parábolas, Jesus nos ensina o caminho. Jesus, ele nos orienta assim. Precisamos fazer parte daqueles que são os fiéis. E hoje precisamos ser fiéis. Seja fiel à palavra de Deus. Seja fiel à fé da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Seja fiel a Jesus, à Virgem Maria. O Senhor virá, que Ele nos encontre em paz, puros e santos.